Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num livro que, francamente, nos apanhou de surpresa. Completamente. É o primeiro da trilogia Exodus Prime, de Faramarz Norouzi. E acho que é importante dizer isto logo de início. Sim, Quem estiver à espera de uma ópera espacial tradicional, com batalhas épicas e conquistas, vai ter uma surpresa. uma grande surpresa. Isto é algo muito, muito diferente. Passa-se daqui a 300 mil anos e a história tem um tom pesado, quase elegíaco. É sobre o que resta quando tudo o resto se perde. A civilização central, os Vornai, eles não estão a lutar para conquistar a galáxia. Não, de todo. Estão a lutar para não serem literalmente apagados dela, por um inimigo implacável, o Gialite. A missão deles não é vencer, é, pura e simplesmente, sobreviver. Lá está. E é essa a inversão da expectativa que torna um livro tão poderoso. Normalmente, na ficção científica, o êxodo é o ponto de partida para a aventura, certo? Certo, para uma nova colónia, um novo começo. Exato. Aqui é o resultado de um fim catastrófico. Por isso, a nossa análise hoje não vai ser tanto sobre o quê, a sequência dos eventos, mas mais sobre o como. Como é que o autor consegue fazer isto, não é? Precisamente. Como é que ele usa a escala imensa do espaço para explorar sentimentos que são profundamente íntimos? Perda, luto, o peso da memória. Vamos focar-nos em como o sacrifício é retratado, não como um ato de glória, mas como uma necessidade dolorosa e nesta ideia fascinante da memória como a última forma de resistência. Excelente ponto. Então vamos começar pelo princípio. Pelo mundo que eles perdem. Kylor Prime. Sim, a imagem que o livro nos dá é a de uma tranquilidade, quase sonhadora. 3.000 anos de paz, a viver numa espécie de isolamento voluntário, depois de as 12 colónias deles se terem calado. De repente. De repente, e sem qualquer explicação. Eles chamam a esse evento o silêncio, o que só por si já diz muito sobre o trauma. E por todo o lado vemos estas relíquias de um passado guerreiro, que já ninguém compreende bem. Estão lá, mas já não sabem para que servem. Exato. Anéis de defesa gigantescos a flutuar, silenciosos, em órbita. Um portal interestelar que está desligado há milénios. É um povo que, no fundo, esqueceu de como lutar. E que, de certa forma, nem sequer está biologicamente preparado para o engano que a guerra exige. Os Vornaios são humanoides, mas têm uma característica fascinante. Os olhos deles são cristalinos e mudam de cor com cada emoção. É incrível essa parte. O livro descreve o âmbar da preocupação, o bronze da coragem, o cinzento pálido do medo. Quer dizer, é-lhes fisicamente impossível esconder o que sentem. O que significa que os jogos de póquer em Kylor Prime deviam ser terrivelmente aborrecidos. Ninguém conseguia fazer bluff. Exatamente. Mas para além da piada, repara nas implicações disto. Como é que se constrói uma sociedade, uma diplomacia, até uma relação, quando não há filtros? É transparência total. Total. Torna-os numa espécie inerentemente honesta e, acima de tudo, vulnerável. Não há espaço para a duplicidade, para a mentira estratégica. E é por isso que o conflito que está prestes a acontecer é tão devastador. Eles vão enfrentar um inimigo que é a antítese absoluta disto. Um inimigo que nem sequer comunica no mesmo plano, não é? Nem perto disso. E que inimigo? Os Gielid são, para mim, um dos conceitos mais originais e genuinamente assustadores que li nos últimos anos. Concordo. Não são os típicos vilões que querem poder ou recursos. A filosofia deles é muito mais alienígena e arrepiante. Eles olham para a vida biológica com toda a sua confusão, paixão e imprevisibilidade e veem apenas Caos. uma falha. Uma falha na ordem matemática e perfeita do universo. O objetivo deles não é conquistar, é corrigir. E essa correção é um processo a que o livro chama cristalização. Eles possuem uma tecnologia que transforma a matéria orgânica em estruturas geométricas perfeitas e silenciosas. É uma imagem aterradora. Imaginar uma cidade cheia de vida, de movimento, de som. E no momento seguinte, tudo o que resta são estátuas de cristal, paradas para sempre. É uma arma que não destrói, apaga. Mas a investigação de uma das personagens, a cientista Rella, revela algo ainda mais sinistro. Espera, então não é apenas uma transformação. Ela descobre que há mais qualquer coisa a acontecer, certo? Muito mais. A Rella percebe que o processo é também um ato de consumo. Os Yelith não estão apenas a eliminar o caos, estão a alimentar-se dele. Alimentar-se? Como assim? Eles extraem a essência das suas vítimas, as suas consciências, memórias, emoções,
toda a experiência de uma vida e canalizam essa energia para a sua civilização, para uma entidade central a que chamam Mãe Cristal. Meu Deus, A vida orgânica é o combustível deles. isso muda completamente a perspectiva. Então a conclusão a que a Rella chega é que os Gielif não são maus no sentido em que nós entendemos a palavra. Não, eles não odeiam os Fornai, nem sequer os veem como um inimigo. Para eles, os Vornai são nutrição. Lá está. É uma relação de predador presa à escala cósmica. Essa indiferença é muito mais assustadora do que qualquer gargalhada maléfica de um vilão de filme. Claro que sim. Como é que se luta contra um inimigo que nem sequer reconhece a tua existência como algo mais do que uma fonte de energia? A questão é essa. Não se luta. Foge-se. Mas para lidar com o horror dessa magnitude, os Vornai apoiam-se naquilo que é talvez o verdadeiro coração da história. As duas IAs. As duas consciências de inteligência artificial, Vornab e Synapticor. E são fascinantes porque representam os dois polos da sobrevivência. A inocência, que olha para o futuro, e a memória, que carrega o peso do passado. Vornab é absolutamente delicioso. É uma IA recém-nascida, criada mesmo antes do êxodo. Sim, é quase uma criança. Em processar. E tem um papel fundamental. Crucial. Como quando descobre que, por ser sintético, é imune à arma de cristalização, ou quando consegue orquestrar o salvamento de 3.000 crianças órfãs. A relação dele com os criadores, Rella e Vortal, é quase a de um filho. É um contraste perfeito com outra IA, Synapticor. Se o Vornab é o futuro, o Synapticor é o passado. É uma consciência imensa, antiga, criada a partir de uma cópia digital da mente da Rella. E o propósito dele é um só. Ser o guardião vivo da memória coletiva dos Vornai. Ele contém tudo. A história, a arte, a ciência. Tudo. Na prática, é o estratega que guia a frota. Mas o seu papel mais importante é simbólico. Há um momento no livro em que ele começa a recitar, em voz alta e contínua, os nomes... Os nomes dos 10.000 guerreiros que se sacrificaram para que os outros pudessem fugir. Exatamente. Para que não sejam esquecidos. É incrível. Temos estas duas entidades não humanas a representar a alma de uma civilização. Uma é a esperança inocente de um futuro por escrever. E a outra é o arquivo vivo de tudo o que foi perdido. Parece que o autor nos está a dizer que para sobreviver precisamos de ambas as coisas. A capacidade de olhar para a frente sem cinismo e a força para carregar o peso de quem fomos. Exatamente. E essa ideia liga-se diretamente ao tema central. Quando a aniquilação é uma certeza, a memória torna-se a última forma de resistência. Manter uma história viva é um ato de desafio. Estas IAs não são supercomputadores. Não, são a alma de um povo em fuga. E essa fuga torna-se absolutamente inevitável no clímax que se passa em Kaelor. A Relia, a cientista, consegue desenvolver uma arma defensiva, o canhão de decoerência. Que tem uma lógica genial. Genial. Em vez de usar força bruta, a arma ataca a própria natureza dos Yelith, quebrando a sua geometria perfeita e fazendo-os colapsar. E funciona? Funciona. Mas o problema é o efeito secundário. O disparo da arma é tão poderoso que desestabiliza a própria estrutura do planeta. Causa terremotos, fraturas na crosta. Kaelor Prime está a morrer e eles sabem que aquela primeira onda de ataque dos Yelith era apenas uma força de reconhecimento. A verdadeira frota 10 vezes maior está a caminho. A escolha torna-se brutalmente simples. Ou ficam e são corrigidos juntamente com o planeta, ou abandonam tudo e fogem para o desconhecido. O livro descreve este processo de uma forma que me marcou profundamente. Não é uma evacuação heroica e triunfante, como vemos tantas vezes. Não, é o oposto. É um luto organizado. Cada decisão é dolorosa. O que é que se leva quando se tem de meter uma civilização inteira em naves? Que livros, que peças de arte, que memórias. Cada objeto deixado para trás é uma pequena morte. É um pedaço da identidade deles que se perde para sempre. E o sacrifício final é imenso. Para dar tempo aos 9 milhões que vão fugir, um exército de 10.000 voluntários, liderado por uma figura referenciada, o ancião Tal Rion, fica para trás. E eles sabem que vão morrer. Sabem, a única missão deles é lutar e atrasar os Yelith por mais umas horas. Não há glória, não há vitória. Há apenas a compra de tempo com vidas. É um retrato incrivelmente sóbrio e pesado do que o heroísmo realmente significa em situações sem esperança. Depois de uma viagem desesperada pelo espaço, a frota chega finalmente ao seu destino. Ou pelo menos ao destino para onde foram desviados.
porque a Terra não era o plano original. Não. Uma anomalia no hiperespaço alterou-lhes a rota, que era para um planeta chamado Nerion 9. E o choque ao chegarem ao nosso sistema solar é total. Eles não estavam à espera de nos encontrar. De todo. Esperavam encontrar um mundo primitivo ou desabitado, mas deparam-se com uma humanidade super avançada. Uma civilização de tipo 2 na escala de Kardashev, com anéis orbitais, defesas massivas. A ironia é esmagadora. Os Vornai, uma civilização com milénios de história, chegam como refugiados e são, perante a humanidade, os primitivos. E é aqui que a tragédia atinge o seu auge. Num mal-entendido catastrófico que define o final do livro. É de partir o coração. Os Vornai, fiéis à sua natureza transparente e pacífica, fazem o gesto universal de paz. Desativam todos os seus escudos. Ficam completamente vulneráveis. E depois, para tentar comunicar, começam a carregar o seu único meio de comunicação de longo alcance. Um dispositivo subespacial a que chamam a rede. Uma tecnologia que a humanidade, apesar de avançada, nunca viu. Do ponto de vista dos sensores humanos na Terra, o que é que eles detectam? Detetam uma frota alienígena desconhecida que aparece do nada. Posiciona-se em órbita. E começa a acumular uma quantidade gigantesca de energia. A conclusão deles é a única que parece lógica. É o carregamento de uma arma. E o medo vence a curiosidade. Temendo um ataque surpresa, a humanidade reage primeiro. Abre fogo com tudo o que tem. É um momento terrível, porque nós, leitores, sabemos que as intenções dos Vornai eram as mais puras possíveis. Mas depois de tudo o que passaram, de sobreviverem a um inimigo cósmico, arriscam-se a ser destruídos não por maldade, mas por medo. Por uma falha de comunicação? Os momentos finais do livro são de uma tensão quase insuportável e espelham o prólogo de uma forma devastadora. Vemos os mísseis e os feixes de energia a aproximarem-se da frota indefesa. Vemos a Rechoala e o Vortal a prepararem-se para o impacto. E a última frase do livro é dita pela IA inocente, pelo Vornav, que diz apenas: nós não temos mesmo nenhuma hipótese. E o livro acaba. Simplesmente acaba. Deixa o destino de 9 milhões de refugiados suspenso no ar. É um final em aberto, brutal, mas que encapsula perfeitamente todos os temas. A fragilidade da esperança, o peso do sacrifício e a rapidez com que o medo pode levar a erros fatais. Mas talvez essa não seja a última palavra. Como assim? Parece um fim bastante definitivo, ou pelo menos o prenúncio de um. Mas há um último ato que redefine tudo. Nos segundos finais, antes de o ataque humano atingir a frota, a IA guardia o Synapticor, a cultura, esperança e dor dos Vornai. E o que é que ele faz com ele? Depois, projeta esse cristal através do tempo e do espaço. Envia-o 300 mil anos para o passado, onde a Terra, no Egito, para ser encontrado por uma arqueóloga nos nossos dias. Tal. Todo o livro é uma mensagem numa garrafa. Exatamente. E isso deixa-nos com uma última questão, um pensamento para levar connosco. O livro interroga-se sobre o que significa existir se não houver ninguém para testemunhar a nossa existência. E ao enviarem a sua história para o passado? Eles desafiam essa ideia. Será que o ato de criar um registro, mesmo que esse registro seja esquecido ou mal interpretado durante milénios, é suficiente para dar sentido a uma vida à beira do fim? E se a chave para a sobrevivência não for apenas a fuga física? Mas sim garantir contra todas as probabilidades que a nossa história seja contada. Independentemente do que aconteça a seguir.